Olá, boa tarde, bem-vinda e bem-vindo para mais um encontro nosso aqui no nosso grupo Renatura. Hoje, eu, professor Clodomiro Andrade, do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o professor Sérgio Ricardo, do Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense, temos o prazer de receber aqui conosco a professora Briana Bombana. Professora Briana Bombana, muito obrigado pela sua participação. Professora que é oceanógrafa pela Universidade do Vale do Itajaí, Master em Gestão de Zonas Costeiras pela Universidade Politécnica da Catalunha, mestre em Manejo Costeiro Integrado do Cone Sul pela Universidade da República no Uruguai e doutora em Geografia pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela foi pesquisadora no Department of Earth and Environment da Florida International University. Atualmente, ela está fazendo um pós-doc lá na Autônoma de Barcelona e realiza um estágio de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela integra o grupo de pesquisas SGR Interface e o Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a primeira na Universidade Autônoma de Barcelona e a segunda lá na Federal de Santa Catarina. Ela tem exercido as suas pesquisas nas áreas de ciências da complexidade, antropoceno, ciência pós-normal, sistemas socioecológicos, governança costeira, participação organizativa e política, planejamento regional e local, gestão costeira integrada, gestão de praias, indicadores. Foi também pesquisadora bolsista da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina e também ministrou aulas na disciplina de processos litorâneos como professora colaboradora para o curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ufa, chega, vamos ficar por aqui, senão a gente vai passar toda a nossa apresentação dando extenso currículo da professora. Professora Briana, muito obrigado mais uma vez. Vai ter a oportunidade agora de nos falar sobre antropoceno, uma abordagem pluridimensional com foco nas zonas marinho-costeiras. Lembrando a quem está nos assistindo agora que, se quiser entrar em contato com o nosso grupo, por favor, entre em contato através do e-mail renatura.grupo.renatura@ufjf.br e qualquer coisa você pode assistir também nossos encontros no canal do YouTube @RenaturaUFJF. Professora, grande prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e aí a senhora fica à vontade para falar acerca desse seu trabalho. Obrigado, boa apresentação para todo mundo. Olá, boa tarde. Bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês pelo convite e, além disso, também agradecer por esse espaço, que é um espaço de intercâmbio, que é bem acolhedor para a gente tratar de vários temas. E aí, hoje eu trago um tema que, para mim, tem sido central nos últimos anos, que é o conceito de antropoceno. É uma literatura que tanto eu como os grupos de pesquisa dos quais eu participo, a gente tem tido contato nos últimos anos e que tem reenquadrado a nossa pesquisa. Então, eu vou, nessa próxima meia hora, tentar dar uma pincelada geral do que seria esse conceito e qual a abordagem que pode ser trazida de forma pluridimensional a partir do entendimento do que ele pode significar. Então, aqui o que vocês estão vendo, esse senhor, na verdade, que vocês estão vendo, é um químico que também foi premiado com o Prêmio Nobel, devido aos seus trabalhos com o buraco da camada de ozônio, mas que, claro, ele sempre esteve envolvido nessas discussões das dinâmicas planetárias, e no ano 2000 ele participou de um colóquio no México, que era do Programa Internacional da Geosfera e Biosfera, e nesse colóquio, tratando da magnitude dos impactos da sociedade humana no planeta, ele acabou falando numa discussão que talvez a gente não tivesse mais na época geológica do Holoceno, que é a época geológica atual, mas sim no Antropoceno. Aqui fazendo uma referência a uma possível nova época geológica, na qual os humanos deixam de ser apenas mais uma espécie no planeta para se tornar, então, a causa principal das mudanças globais. Para se ter uma ideia, para nós é muito difícil, às vezes, abordar o que seria a escala planetária, temporal, mas dentro dessa escala planetária temporal de 4,5 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade aproximada da Terra,
já foi tentado fazer de forma mais tangível essa abordagem para tentar comparar esses 4,5 bilhões de anos com as 24 horas do nosso dia, por exemplo. E, normalmente, quando se faz essa comparação, o ser humano nasceu e se desenvolveu nos últimos segundos, que aqui não está representado de forma direta com o que seriam as proporções, mas nessa figura do slide vocês conseguem ver nas camadas mais superiores, em que a gente tem o Pleistoceno e o Holoceno, então as duas últimas épocas geológicas oficiais, e essas duas formando o Quaternário, que teria, então, surgido nos últimos 35 segundos dessas 24 horas. Então, só para se ter uma ideia do que o homem representa para a Terra de forma temporal. E agora eu vou tentar trazer um pouco do que ele tem representado para a Terra atualmente, de uma forma mais relacionada ao território. Então, principalmente depois dessa colocação do Paul Crutzen, o que acabou ocorrendo foi que houve todo um burburinho. Ele acabou publicando esse conceito junto com um limnologista, uns meses depois desse colóquio, para tratar justamente da apresentação desse termo, e causou esse burburinho dentro do que seria toda essa disciplina a grande discussão dentro das ciências do sistema Terra, e, principalmente, isso reverberou dentro do que seria a geologia como disciplina. Porque, claro, a pergunta que ficava aqui era se havia realmente um encontro entre as escalas de tempo geológica e histórica. Obviamente, baseado aqui em vários parâmetros que classicamente têm definido também essa disciplina. E aí, os geólogos acabaram constituindo um grupo de trabalho dentro da Sociedade Geológica Internacional, a partir dos anos 2009, eu acredito, para tentar tratar desse tema, se realmente valia a pena pensar nele e se ele fazia sentido. E, dentre outras preocupações, talvez as duas principais que aqui se destacavam, tinha a ver com, primeiro, ver se o homem realmente estava causando impacto no planeta, de forma que isso pudesse ser significantemente percebido, de forma significativa, né, ao longo da história terrestre, e, além disso, se isso ocorre mesmo desde quando se tem ocorrido. Então, aqui foram propostos, por exemplo, mais de 20 inícios para o Antropoceno, 20 datas de início. Dentre elas, aqui, para citar alguns exemplos, a gente pode falar sobre, por exemplo, quando o ser humano conseguiu domesticar as espécies para poder desenvolver a agricultura, depois a Revolução Industrial e, talvez mais recentemente, o que a gente tem chamado de Grande Aceleração. Nessa apresentação, eu vou trazer especialmente o que seria a Grande Aceleração. Para isso, eu trato e trago esses dois super gráficos com esses mini gráficos inseridos na figura, que são chamados de fato dos gráficos da Grande Aceleração. Eles foram publicados a primeira vez em 2004, depois eles tiveram uma atualização em 2015, que é essa que vocês têm aqui no slide. E nessa atualização, o que eles tentam fazer nas tendências socioeconômicas, essas tendências que estão representadas pelos gráficos em laranja, tentar separar por grupos de países, porque antes os países estavam todos dentro de um globo total de países, então não conseguiam, por exemplo, diferenciar entre como seriam os países ricos e os países tidos como países pobres, né? E aqui já não, aqui eles então trazem esse recorte para tentar justamente destacar como há também diferenças nessas tendências de acordo com o local de onde a gente está percebendo isso. Então, primeiro, para falar sobre essas tendências socioeconômicas, eu acho que cabe, então, destacar essas três cores que vocês veem aqui de laranja. O tom de laranja mais escuro se refere aos países da OECD, que são os países considerados ricos, né? O laranja intermediário são os países do BRICS, aqui o Brasil está incluído, é o Bzinho aqui da abreviação. E o laranja mais claro são ali os outros países, que são os países considerados pobres. Então, a gente vê aqui quais são essas tendências para cada um dos indicadores. Vou ler aqui de forma explícita, porque talvez vocês não consigam ver a letra que está muito pequena, né? Mas, basicamente, respectivamente, da esquerda para a direita, a gente tem o gráfico da população, o gráfico do PIB, o de investimento direto estrangeiro, da população urbana, do consumo de fertilizantes, da quantidade e magnitude das represas, o uso da água, a produção de papel
o transporte e também as telecomunicações. E a grande aceleração, então, ela trata do quê? Dessa linha exponencial que se forma principalmente a partir de meados do século passado, que é essa linha pontilhada que vocês têm aqui no gráfico, e é o que a gente percebe mesmo, que a curva ela acaba tomando uma outra trajetória a partir de 1950 para todas essas tendências. Claro, de forma diferente, dependendo do grupo de países que se considera. Então, por exemplo, o consumo de fertilizantes, que é esse quinto de cima para baixo, à direita, a gente vê que nos países da OECD, que são os países ricos, ele já está mais estável. Mas isso não necessariamente tem a ver com o fato de que se estabilizou, mas sim que talvez eles tenham, então, exportado esse consumo para os países do sul global, principalmente, que são os grandes produtores de produtos agrícolas, né? Que é onde se utiliza principalmente esses fertilizantes. Depois, nesse gráfico da direita, então, a gente tem as tendências do sistema terrestre. Não ocorre de forma linear, né? Esse aumento exponencial, então, acaba causando essas tendências de forma exponencial, até porque está tudo interrelacionado, de certa forma, mas sim que a gente consegue ver, então, essa correspondência com essas tendências relacionadas ao que seria o nosso modelo socioeconômico. Então, a gente tem aqui também, vou ler de novo, respectivamente, de cima para baixo, da esquerda para a direita, o gráfico relacionado ao dióxido de carbono, ao óxido nitroso, ao metano, o ozônio estratosférico, a temperatura da superfície, a acidificação dos oceanos, a captura de peixes no oceano, a aquacultura de camarões, o nitrogênio na zona costeira, a perda de florestas tropicais, a domesticação de terra e a degradação da biosfera terrestre. E aqui, infelizmente, também nos gráficos em que a gente vê uma certa estabilização, ela também está relacionada a um certo esgotamento desse elemento ou processo terrestre, como, por exemplo, é o caso da terra domesticada, que é esse gráfico pequenininho de baixo, inferior, que está ali no meio, que a gente consegue ver que a partir da linha pontilhada, pois ele tem, então, essa estabilização. Isso porque já praticamente não tem terra para ser, então, domesticada. Então, tendo tudo isso em mente, eu acho que cabe primeiro a gente pensar que isso, claro, é um panorama planetário, mas que tem e se desdobra de forma diferente, dependendo de algumas camadas e de alguns locais do planeta. Hoje aqui eu tento trazer para vocês o que tem sido chamado dentro do que seria, né, os estudos da gestão das zonas costeiras e marinhas, de um tal de estrangulamento marinho costeiro. Já é sabido, né, algumas décadas, que as zonas costeiras são, então, esse local em que se concentra uma grande parte da população, sendo uma franja muito estreita do nosso continente. Isso é uma constante na maioria dos países do mundo. E que, além disso, então, hoje em dia tem essa expansão em direção ao mar, no que tem sido também chamada essa expansão da fronteira, né, de exploração marítima. Então, assim, um grande exemplo que eu acho que tem sido debatido bastante no Brasil nos últimos anos são essas usinas de energia limpa que estão tentando fazer em vários empreendimentos ao longo do litoral, que sim, vão depender também da zona costeira para poder fazer essas infraestruturas de apoio, né, a essas atividades, mas que elas vão acabar sendo realizadas no que seria o território marítimo associado, então, à zona costeira. Então, é difícil também de separar, né, o que é marinho e o que é costeiro nesse contexto, mas eu acho que cabe enfatizar que se trata de um local em que está tendo como fatores de estresse humanos, sobretudo, a destruição dos habitats, a extração de recursos, a sobrepesca, a poluição, a eutrofização e a hipóxia, que é quando a gente fica sem oxigênio, né, na água. E tudo isso devido a esse crescimento populacional exponencial, a intensificação do desenvolvimento e aumento das demandas por recursos de alta intensidade energética, a degradação e perda de ecossistemas, por exemplo, quando começa a se estabilizar a pesca devido ao fato de que a gente tem uma pesca industrial que tem exaurido os recursos pesqueiros, começa a se pensar em fazer, então, fazendas camaroneiras, por exemplo, ou de mariscos, ou incluso de peixes na zona costeira, então, que vai demandar espaço desses antes habitats mais naturais, que não sei se dá para falar sobre naturais num contexto assim, mas que tem sido, então, perdido para esse tipo de atividade econômica. A gente também observa os mesmos aumentos relacionados aos gases do efeito estufa,
o que leva às mudanças climáticas induzidas pela humanidade. A gente tem alterações na biogeoquímica desses sistemas e esses pontos de inflexão dos ecossistemas e mudanças rápidas e irreversíveis que podem trazer respostas que a gente não espera, inclusive respostas sociais do que a gente não espera, né? E aí, tendo isso em mente, claro, eu acho que é importante, por exemplo, trazer duas formas de ilustrar isso no Brasil. Eu acredito que à medida que eu vou falando, vocês também vão lembrando de várias situações em que a gente vai vendo nas notícias, mas eu acho que duas questões primordiais, talvez, porque seria a zona costeira brasileira, tem a ver com o desenvolvimento urbano costeiro. Então, por exemplo, Balneário Camboriú, que é uma cidade costeira localizada em Santa Catarina, que tem até ficado famosa devido à forma que tem feito seu desenvolvimento urbano, porque ela tem, né, construído nos últimos anos edifícios muito altos. Eu acho que atualmente ela já tem um edifício mais alto da América Latina e agora está com o projeto de construir o maior prédio residencial do mundo. Então é algo até meio megalomaníaco e que a própria cidade não sabe se tem realmente a capacidade de poder amortecer todos os impactos que podem vir dessa concentração urbana feita dessa forma. E, ao mesmo tempo, então, a gente também tem essa necessidade que, aqui, eu acho que é importante falar, que sobre a energia limpa, mas que eu acho que é importante falar é que não é que eu esteja negando que é necessária energia limpa, mas é obviamente que para fazer essa energia limpa, a gente vai precisar ainda de espaço, e um desses espaços, então, é o espaço marítimo, e a gente tem falado aqui de usinas, por exemplo, eólicas e até do hidrogênio verde. É esperado que o Brasil albergue muitas dessas usinas nos próximos anos, inclusive para poder responder a demandas energéticas que não necessariamente são relacionadas ao Brasil. Por exemplo, aqui na União Europeia, que eles têm a vontade e o objetivo de modificar a sua matriz energética, trazer energia limpa o quanto antes, eles vão também precisar dos países do sul global para que possam, então, ter o acesso a essa energia limpa. Aí, aqui trazendo mais um listado desses dados e impactos, que muitos deles são cumulativos no que seria a zona costeira e marinha. Eu trago alguns dados que eu extraí, assim, de forma até aleatória, de um livro que é bem interessante, que é de um professor brasileiro que se chama Luiz Marques, que ele publicou em 2015, que se chama Capitalismo e Colapso Ambiental. Esse livro é bem legal, porque ele não é focado só na zona costeira e marinha, ele, na verdade, ele tenta fazer uma compilação do estado atual do planeta. Então, são vários capítulos, e tem um dedicado, por exemplo, se eu não estou equivocada, à biodiversidade marinha costeira, biodiversidade aquática, na verdade. Então, esses dados eu extraí de lá, mas eles têm vários outros que são interessantes, por exemplo, relacionado ao plástico, às próprias mudanças climáticas. E dentro disso aqui, só para poder pontuar um pouco, eu vou destacar algumas dessas informações que ele traz no livro, né? Então, que 85% dos estoques pesqueiros atuais do oceano estão comprometidos, destes 32 já estão em colapso, e apenas um está em recuperação, são dados da FAO desde 2010. Depois a gente tem a produção das fazendas aquáticas, em torno de 90,4 milhões de toneladas somente em 2012, entre 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico lançadas por ano ao mar em 2010. Anualmente, os plásticos abandonados no mar matam cerca de 1,5 milhões de animais. Esses plásticos, eles se degradam em partículas menores, formando o que são chamados os microplásticos, e que são agora mais numerosos que os fragmentos maiores no oceano. Há 160 milhões de toneladas de fertilizantes químicos consumidas em 2008, altíssimo lucro dessas empresas de fertilizante, por exemplo, só a Terra Nitrogen Company, de 2000 a 2009, ela observou um aumento na sua produção de 1.717%. Depois a gente tem altos índices de eutrofização, que se refere, né, a proliferação de diferentes algas, por exemplo, na parte aquática, devido a esse aumento dos fertilizantes, e que isso muitas vezes acaba desequilibrando o sistema ao ponto de diminuir o oxigênio na coluna da água. Só em 2011 já podiam ser identificados 530 zonas mortas no oceano. Eles absorvem cerca de
E, ao mesmo tempo, apesar disso, os oceanos absorvem cerca de 30% das emissões antropogênicas de dióxido de carbono, é por isso que ele é chamado do grande amortecedor do clima global, ou seja, ele consegue fazer essa transferência desses aumentos dos gases do efeito estufa na atmosfera, e ele acaba transferindo isso para a água. Isso, obviamente, tem o seu preço. Por exemplo, a gente tem um aumento da acidificação no oceano, que também é outro problema urgente, né, desse aumento dos gases do efeito estufa. E que, por exemplo, a acidificação oceânica, ela é atribuída, por exemplo, a morte de muitos corais, o embranquecimento desses corais. Então, a gente está falando aqui de uma cadeia de situações, tendências, processos, elementos que elas se interrelacionam de forma constante e não linear, e muitas vezes até com umas respostas que são totalmente inimagináveis. Então, vou parar por aqui, porque eu acho que cabe agora a gente tentar falar um pouco sobre como é que a gente pode ver a partir disso. Claro, algo que eu acho que parte, e é importante comentar, que apesar de toda essa discussão, nesse ano de 2023, surgiu a notícia, eu deveria até ter dito para vocês antes, mas é de que a Sociedade Geológica Internacional, ela acaba então por definir que não existe o antropoceno, mas não como época geológica, né? Porém, ela fala, isso não quer dizer que toda essa discussão que a gente tem trazido, todos esses indicadores e toda essa noção do panorama terrestre atual não seja da forma que realmente tem sido feita. Então, por exemplo, na nossa pesquisa, a gente entende que isso, talvez, para a disciplina da geologia, tenha sido difícil tentar deixar mais tangível e mais concreto, mas isso não invisibiliza toda essa discussão dessa magnitude e intensidade da força que a sociedade humana tem tido no planeta, né? Isso eu acho que é indiscutível. Então, para nós, a gente pensa o seguinte, que não estamos, talvez, tratando de uma crise ecológica, pelo menos não para o que seria a espécie humana ou a nossa perspectiva de vida, mas sim estamos tratando já da nossa época e condição, porque a gente está falando de um planeta totalmente alterado pela atividade humana, e que mesmo nos locais em que a gente antes pensava que estavam sem nenhum problema, não sei, aqui para trazer um exemplo, né, tem o Kiribati como um desses países insulares do Pacífico, que é um país que desde a década de 2000 também tem discutido nesses cenários internacionais que ele vai desaparecer, que ele está em vias de desaparecer por causa do aumento do nível do mar. Então, é um país que pouco contribuiu para o que seria as emissões dos gases de efeito estufa. Até acho que falar em pouco não faz jus, eu acho que eles nem devem, no que é o contexto internacional, ter contribuído de alguma forma, mas que vai receber um impacto direto no seu dia a dia. Então, é isso, a gente está falando de um planeta totalmente alterado pela sociedade humana, mesmo onde a gente achava que não estaria alterado. E, inclusive, em zonas muito profundas do oceano, já têm sido encontrados vestígios desse impacto humano, mesmo não sei a 4.000 metros de profundidade. Então, não se trata dessa crise ecológica, mas sim da nossa época, da nossa condição. Obviamente que no momento em que, então, isso é trazido, e isso começa a ser discutido no que seriam as ciências do sistema Terra, as outras disciplinas, e inclusive para fora do meio acadêmico, começam a ser permeados por essa discussão, porque realmente é algo que tem uma potência muito grande para a gente conseguir se situar como espécie e também como essa força que a gente tem. Então, ele acabou reverberando, e hoje em dia até tem um geógrafo que eu li esses tempos um artigo dele que fala da antropocena, porque está todo mundo em diversas disciplinas começando a incluir essa ideia nos seus debates, nas suas pesquisas e na sua forma de reenquadrar, então, essa pesquisa, né? Então, pensando um pouco nisso, que agora eu trago um pouco do que seria as ciências sociais e humanas, tentando falar sobre o antropoceno. Essa é uma citação da Maristela Svampa, que é uma socióloga da Argentina, que tem trabalhado com esse conceito também nos últimos anos. E ela fala que o antropoceno, como diagnóstico, ele acaba abrindo portas, estabelecendo vínculos, nos desafiando a iniciar uma conversa e a pensar as questões socioecológicas a partir de uma perspectiva muito mais ampla, em termos tanto de contextos disciplinares,
inclusive de tradições teóricas, e também uma parte até para as artes e humanidades, por exemplo, entre as ciências da Terra e as ciências humanas e sociais, sobretudo, né? E aí, utilizando esse mesmo trabalho de onde eu extraí essa situação, eu acho que cabe destacar 3 pontos específicos dela, que ela também fala aqui. Primeiro, que é válido questionar ao que nos referimos quando falamos de antropo. Aí aqui se abre um leque enorme de possibilidades, porque hoje em dia já existem conceitos alternativos debatendo o antropoceno, como pode ser o capitaloceno, que então coloca no cerne da questão a sociedade capitalista como essa raiz de todo esse panorama. Depois, o tanatoceno, por exemplo, que fala de como a tecnologia associada às guerras também nos trouxeram a isso. A gente também fala do angloceno, que é sobre os países anglo-saxões, sobretudo Inglaterra e os Estados Unidos, que historicamente tiveram muito mais responsabilidade na produção dos gases do efeito estufa e, portanto, das mudanças climáticas induzidas pela humanidade, dentre outros. E aí, eu acho que isso para nós, como brasileiras e brasileiros, talvez não fique tão difícil de imaginar, né? Porque, realmente, é verdade que o Brasil, hoje em dia, é um dos países que tem maiores emissões dos gases de efeito estufa, mas que, historicamente, isso não foi assim. E isso, normalmente, também está associado, inclusive, às dinâmicas que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a práticas coloniais e depois, né, após o que seria aqui a neocolonização, que faz essa transferência de responsabilizações entre realmente, né, quem faz e quem recebe tudo isso. Também não é algo só entre países, a gente pode falar aqui de classes. Essa semana saiu uma notícia que tratava, por exemplo, das pessoas com jatos particulares que mais emitiam gases de efeito estufa. Então, são diversas camadas que elas vão interagindo aqui para nos trazer essa visão mais global de como tudo isso tem ocorrido. Aqui, só para trazer um exemplo rápido para vocês, por exemplo, a África sofre já há décadas com uma superexplotação dos seus recursos pesqueiros e normalmente feitas por barcos de outros países, como, por exemplo, Coreia do Sul, Espanha, China, japoneses, russos. Então, a gente está falando também de um mundo muito globalizado, em que todas essas atividades, elas também deixam de ter fronteiras, né? Aí, o segundo ponto que eu queria trazer, se fala sobre sinalizar que devemos nos aprofundar nesse questionamento. Isso é destacar a riqueza e a pluridimensionalidade do conceito de antropo, de homem, né? Aqui, de forma genérica. Então, a gente passa dessa ideia do que a gente vira um sujeito planetário, que não é só mais uma mera espécie, mas que ela tem essa capacidade de modificar e alterar a nossa realidade, e isso traz tanto questões mais práticas e talvez até mais otimistas, de, bom, se a gente realmente fez isso, talvez não, é a gente que vai ter que encontrar uma maneira de sair disso, mas também, ao mesmo tempo, traz saídas que parecem, inclusive, um beco sem saída, como, por exemplo, essas soluções de geoengenharia, que, pelo menos para mim, ao meu entender, não fazem sentido. Aqui eu trago um exemplo dessa geoengenharia, aqui falando de geoengenharia como essa ação deliberada de modificação das grandes esferas planetárias, que, por exemplo, assim, não sei, dentre diversos exemplos, se fala em fazer um tipo de filtro à radiação solar no espaço contíguo à Terra para poder diminuir a incidência solar e, então, diminuir as mudanças climáticas. Mas dentro do oceano isso também tem sido trazido, por exemplo, esse estudo aqui que tenta pensar em fertilizar o oceano para poder combater o aquecimento global, naquela ideia muito básica em que aumenta fertilizante, aumentam as algas fotossintetizadoras, e com isso a gente consegue, então, consumir esses gases de efeito estufa e pode melhorar a questão das mudanças climáticas globais. E, finalmente, algo que também acho que é importante é falar sobre o risco que é pensar o antropoceno de forma para que ele seja reduzido a uma desculpa e uma abstração. Então, isso a gente pode ver mais em escalas mais locais e regionais, em que, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente tende a
eu estou usando a mudança climática aqui porque eu acho que é um carro-chefe que ajuda bastante a exemplificar o que seria o antropoceno, né? Mas no sentido em que muitas vezes esse discurso ele é utilizado, às vezes, para o poder público local, poder público regional, em falar, poxa, a gente está falando de mudanças climáticas, então não é sobre a nossa má gestão, é sobre algo que é muito maior que a gente não tem competência para poder gerir. Eu acho que a gente pode ver nessas últimas catástrofes socioambientais brasileiras, né, tragédias crime, basicamente, porque se trata disso, de má gestão num nível local e regional, que não só poderia ajudar a mitigar toda essa questão, mas também a criar ferramentas para poder criar um território muito mais resiliente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse tweet que é de um colega meu, que ele fez a sua tese de doutorado sobre a erosão das praias da Catalunha, numa região aqui da Espanha, e que nessa tese ele observou que, apesar de que essas praias da Catalunha estão retrocedendo numa média de 1,2 metros por ano, apenas 0,2 metros por ano estão associados às mudanças climáticas. Então, o que a gente pode deduzir disso? Que esse outro 1 metro está falando sobre práticas de má gestão. Para citar alguns exemplos da questão da praia, quando houve toda esse crescimento urbano costeiro desde a década de 60, muitas vezes a gente conseguiu, isso a gente observa também no Brasil, inclusive com essa prática sendo ainda vigente, de retirar as dunas, por exemplo, que são hoje em dia reconhecidamente sistemas que ajudam muito no amortecimento da energia que vem do mar. Então, só para dar também essa pincelada nessa questão mais local, do como o antropoceno pode também ser mais concreto, se concretizar na nossa realidade, né? E aí, para finalizar, eu acho que o antropoceno como paradigma hipercrítico, aqui citando de novo a Maristela, mas ele exige repensar a crise a partir de um ponto de vista sistêmico, e quando eu falo por sistêmico, realmente talvez não só fazer ênfase nessas relações entre todos esses elementos e processos e como eles têm interagido e construído respostas que vão além do que seria somente a soma das partes desses processos e elementos, mas também em realmente repensar como que essas soluções têm sido propostas. E aí, que deixou a pergunta final, essa aqui é uma propaganda da Tesla, que fala, né, sobre coloque sua borracha onde sua pegada de carbono costumava estar, como uma resposta a essa crise, por exemplo, né, com relação aos transportes, e que a gente, então, vai deixar de consumir combustível fóssil nos carros, automóveis de forma geral, mas quando se fala, então, em produzir a bateria elétrica para esses carros, hoje em dia a gente já sabe que isso depende de lítio, por exemplo, que é um metal que é encontrado em apenas alguns países, inclusive a maioria deles na América Latina, e que a sua própria exploração, bom, a questão da mineração e seus impactos a gente tem bem claro, como brasileiras e brasileiros, né? Mas que traz impactos que são também de diversas dimensões aqui, desde impactos mais imediatos no sistema, não sei, por exemplo, consumo de muita água para poder fazer essa mineração, até impactos sociais, né, de fazer um crescimento urbano muito rápido nas zonas em que a gente tem esse tipo de mineração, isso sem um planejamento eficiente, então aumenta a criminalidade nesses locais, são trabalhos que normalmente são muito instáveis, então também para o trabalhador não tem nenhuma qualidade de trabalho, então são realmente multidimensional pensar essas soluções e como a gente deveria, ao menos, pensar elas no contexto do antropoceno. Bom, já estamos encaminhando para o fim, então só para pontuar algumas questões principais, o que a gente tem entendido sobre enquadrar o antropoceno nas nossas pesquisas é sobre enquadrar os problemas contemporâneos e pensar em termos de uma convergência de crises ambientais ou de forma mais radical na nossa época e condição. A manifestação dessas crises ocorre não apenas em áreas tradicionalmente impactadas, mas também em novas fronteiras, especialmente as marinho-costeiras, que são essa nova fronteira de exploração. Ao mesmo tempo, a gente se pergunta se realmente há fronteiras,
aqui quando a gente pensa na ideia dos países, porque mesmo em locais remotos a gente observa impactos que são visíveis e às vezes inclusive, invisíveis aos olhos humanos, o que destaca a necessidade de se pensar em um sistema planetário global, mas que tem ingerência nas nossas administrações locais. Além disso, né, a gente tem que tratar isso a partir da convergência de crises que são também socioculturais, políticas, de imaginação e inclusive espirituais, e que não existe uma separação entre natureza e cultura, especialmente no contexto do antropoceno. Isso deixa de fazer sentido quando a gente enquadra tudo dessa forma, né? O ser humano, na verdade, ele é parte totalmente integral desse sistema, e, portanto, a gente precisa enfrentar essa problemática de forma pluridimensional, nos desafiando a modificar não apenas padrões de ação e comportamento, mas também padrões éticos e de pensamento. É mais ou menos um convite para que a gente possa começar a debater sobre isso e pensar como redirecionar as nossas atividades cotidianas a partir dessa perspectiva, né? Então é isso. Muito obrigada, e agora a gente pode abrir para as perguntas, eu acho. Fascinante, instigante. Obrigado, Biana. Realmente muito instigante a sua fala. Oi. E nós agora passamos, né, para o nosso bate-papo. Agora, se juntando a nós, o professor Frederico Bauerwitz, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu gostei muito da sua apresentação, Briana, e especialmente eu queria começar do fim para frente, né? A gente sabe que os oceanos, o coral da barreira da Austrália está se desfazendo. Nós sabemos que tem ilhas de lixo e plástico maiores que alguns países. Nós sabemos que vai ter mais plástico que peixinho no mar daqui a 30 anos. Mas tudo é muito alarmante, mas acho que no final você nos deixa assim uma silver lining, né? Você nos dá um suspiro. Quando você faz esse convite a uma reflexão, né? Eu queria então te colocar uma pergunta pensando no Thoreau. Você falou, e tem um pensador que eu gosto muito, o Thoreau, escritor americano, e o Thoreau ele parte do princípio radical que nós somos natureza. E é a partir dessa radicalidade de que nós somos natureza que eu queria te colocar essa reflexão. Pelo que eu entendi, você deixou claro que nós precisamos de uma abordagem pluridimensional. O nosso problema não é um problema, são modalizações do modo como nós habitamos a Terra, né? E aí, nesse sentido, quando você fala de natureza e dessa pertença radical, me faz sempre resgatar a questão de que nós precisamos, na verdade, antes de mais nada, de uma nova antropologia filosófica, né? Ou seja, de uma nova concepção do ser humano. Porque se o antropoceno, de fato, é esse modo radicalmente disruptivo do ser humano administrar a sua existência, o modo como nós habitamos a Terra, como é que você enxerga a possibilidade dessa nova antropologia filosófica a partir dessa fundação da nossa pertença absolutamente radical à natureza? Porque você falou uma coisa muito interessante, essa diferença entre natureza e cultura ela é absolutamente artificial, porque cultura nada mais é que o modo humano de se dar nesse mundo. E aí, a partir dessa sua exemplificação extraordinariamente detalhada e dolorida de se ouvir, né? Como é que você imagina as condições de possibilidade para essa nova antropologia filosófica, na medida em que, como você mesmo salientou, não se trata de um problema, mas de mosaicos, de modelizações, né? Se trata de um caleidoscópio de problemas fluidos que estão se transformando o tempo todo. Qual seria, você imagina, a avenida para essa nova antropologia filosófica? Vamos tentar. Então, dentro do que eu tenho visto, né, nos últimos anos, eu acho que isso passa, sim, por repensar antropologicamente, filosoficamente, dentro do que seria a economia, e existem várias discussões emergentes que hoje em dia eu acho que a gente já consegue identificar, que elas estão provocando aqui e ali, mas claro que elas ainda não têm essa expansão planetária como a gente necessitaria. Eu até acho que a gente vai, como sociedade humana, se a gente conseguir
responder a isso a tempo, acho que a gente vai conseguir chegar até lá. Eu sou essa pessoa otimista, apesar de tudo. Mas, assim, a gente vai conseguir chegar até lá num contexto muito mais dolorido, porque a gente já está sofrendo esses problemas, né? A gente viu ali no Rio Grande do Sul, é um caso super emblemático e atual. E além de a gente sofrer isso, eu não sei se a gente vai conseguir chegar a tempo, né? Então, assim, é mais sobre a gente conseguir modificar a tempo do que achar que a gente conseguiria, né? Por que eu acho que a gente está a caminho? Porque, então, por exemplo, dentro do que seria a economia, hoje em dia tem um pessoal tratando sobre, e criticando já faz décadas, a ideia do crescimento econômico, por exemplo, e tentando buscar alternativas, que aí tem quem fala de decrescimento, por exemplo, que é de realmente diminuir a nossa forma de economia, né? Eu não sou especialista em nada disso, estou aqui tentando fazer um apanhado geral do que eu tenho visto, né? A parte também de crescimento, que seria, então, deixar de crescer, então vamos deixar do jeito que está e não fazer mais isso dentro do que é a economia de forma geral. Depois, de uma forma mais filosófica, pensar o ser humano, então, como essa parte dentro da natureza então, a gente repassar nossos princípios éticos, né? Até que passa tanto por ética como por espiritualidade, sobre quem que é válido a gente ter como ser, ou seja, que ser aqui dentro do planeta merece viver, por que as nossas atividades, as nossas ações estão sempre sendo feitas, principalmente pensando o benefício humano. A gente nunca pensa, né, no benefício para as outras espécies, e aqui eu falo até, não sei, planejamento urbano. Algo muito mínimo, que até parece que é conversa, assim, muito alternativa, mas hoje em dia tem toda essa regeneração que tem aqui na Europa, que eles estão começando a repensar as cidades para outras espécies. Então, tem várias áreas em que elas estão sendo naturalizadas, não só para o homem, mas também para essas espécies poderem fazer essa integração. Então, passar de uma perspectiva que deixa de ser tão antropocêntrica, para algo que é biocêntrico, quando a gente fala de outras espécies, ou até ecocêntrico, né, quando a gente fala do planeta de forma geral. Mas, claro, isso sem uma revisão muito profunda da nossa ética de ser e agir, eu acho que é muito difícil que isso ocorra. E é um desafio, eu acho que tem que começar por algum ponto, por exemplo, no meu caso específico, depois de ter contato com essa literatura, o próximo projeto que eu vou iniciar agora, aqui em setembro, vai ser sobre revisar o que é o ecocentrismo, ver se isso tem sentido e ver se a partir de uma aproximação mais local, no planejamento urbano, a gente conseguiria inserir essa ideia, né? Então, é algo também, de novo, muito pontual, que não sei como seria isso em uma escala mais planetária, mas que eu acho que é necessário do que a gente... a partir do momento em que a gente se dá conta disso, eu acho que tem caminhos. Por exemplo, no meu caso específico, muito tempo nas universidades a gente tem falado dentro de uma visão muito antropocêntrica, pensar, por exemplo, recursos naturais, que é algo que a gente fala dentro da cenografia, né? Eu sou originalmente das ciências exatas da Terra, então essa crítica das ciências sociais é algo que a gente, hoje em dia, já é um pouco diferente, mas que ela normalmente esteve muito ausente nessa disciplina, né? E aí, sempre foi falado em recursos, ninguém nunca problematizou a palavra, ou seja, que até passando pelo vocabulário da gente mesmo, de repensar a forma como a gente pode tratar essa nossa interação com o planeta de forma genérica, né? E aí faz parte de tudo, essa revisão que então, de novo, é uma revisão de termos, é uma revisão ética, uma revisão talvez espiritual, uma revisão do que a gente se pensa como espécie, uma revisão de uma forma de ressituar a espécie humana no planeta, basicamente. Não sei se eu te respondi. Não, mas é um começo fascinante para todos nós. Acho que ninguém tem a resposta para isso, né? Acho que estamos aqui com uma bela lanterna acesa na popa e navegando mares nunca antes navegados. Então, para nos ajudar, deixa eu chamar o professor Sérgio, que é um especialista também em manejo de recursos costeiros e trabalha com o oceano. Professor Sérgio, por favor, indique-nos caminhos nesses mares antes navegados. Poxa, essa é a pergunta, eu fico igual a ela ali também. É uma forma muito difícil, né, da gente elencar, né, principalmente quando, né, a Briana fez uma apresentação belíssima, né, e mostra, né, os limites planetários. Né, cada vez mais a gente
a atividade econômica rompendo esses limites planetários, né? Eu sempre me coloco assim, sabe, Briana, quando a gente faz um trabalho como esse, né? E quais caminhos, né? Por exemplo, eu que venho da área, né, da ciência econômica, né? Como é que a gente pode, né, romper esse desenvolvimento de uma forma que realmente seja positiva para a sociedade? Porque ele tem um livro agora que eu estou lendo, né, de um economista alemão, O Tempo Comprado. É muito interessante porque ele fala, né, exatamente que democracia e capitalismo eles não convivem, né? E a gente está vendo aí todos os movimentos, e claro, na Europa hoje até algumas respostas até muito positivas, né, com relação à França, ao Reino Unido. E eu queria te perguntar, um pouco fora desse contexto, mas como é que a Europa está vendo essa relação com os países do terceiro mundo, né? Falo de uma forma antiga, do terceiro mundo, dos países latino-americanos, com relação com essa produção, né, do hidrogênio verde. Você apontou isso. Isso, para mim, é algo muito preocupante, porque o olhar que se tem da Europa é uma saída perfeita, não é? E a gente sabe dos impactos que acabam ficando exatamente nos países que vão, né, ser os geradores desse hidrogênio. Como é que você que tem essa experiência, né, daqui do Brasil e hoje não, né, sempre na Europa, né, como é que está essa discussão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, né, dessa, como é que está isso no meio, né, do hidrogênio verde. Eu não sei se eu consigo elaborar muito sobre isso, Sérgio, mas, assim, contando uma experiência que eu tive pessoal, esses tempos a gente foi numa palestra aqui no Porto de Barcelona, e o Porto de Barcelona até... A palestra basicamente era para falar sobre as atividades mais ambientais, entre aspas, do Porto, e como eles tinham tentado melhorar as suas atividades para tentar diminuir os impactos que eles têm causado. E dentre esse globo de situações, eles principalmente fizeram ênfase na questão energética, e aí eles estão com metas de tudo que passa pelo aeroporto de Barcelona. Agora eu não vou te saber dizer certinho, mas eu acho que 2050 ter zerado, ou seja, só utilizar combustível limpo, né? E aí, isso é falado, isso é discutido, isso se apresenta como algo muito incrível, mas tendo brasileira e sabendo do que tem sido debatido no Brasil, eu me pergunto de onde que eles vão tirar esse hidrogênio verde, né? E aí, com toda o problema que isso tem causado. Isso não quer dizer que aqui também não tenha discussões, né? Por exemplo, uma discussão que também está bem vigente aqui falando da Catalunha, que eles estão querendo implementar um parque eólico muito próximo a uma área protegida super importante para eles aqui, e que esse parque eólico não consegue a licença porque é realmente uma questão que a cidadania tem se mobilizado super para que, primeiro, seja realmente analisado todos os prós e contras e ver se faz sentido. Mas, para além dessas questões territoriais mais pontuais, claro, para a Europa falta espaço. A Europa é super saturada como território, né? Então, ela vai precisar disso, ela vai precisar exportar essa necessidade para outros países, e isso recai nos países do sul global, que a gente sabe há muito tempo, né, como é que funciona. Então, eu não sei até que nível, no debate público aqui, eles têm esse entendimento de quando a gente está falando de energia verde, energia limpa para a Europa, isso quer dizer que vai ser às custas, pelo menos parcialmente, dos países do sul. Isso eu não sei te dizer, mas é uma pulga atrás da orelha que me causa quando eu vejo isso, porque das últimas vezes que eu vi gráficos sobre energia limpa, na verdade, a energia limpa ela não está substituindo a energia dos combustíveis fósseis, né? Ela está se somando à energia dos combustíveis fósseis. Então, a gente está falando sobre algo que não é uma transformação, na verdade, só está aumentando a produção em números reais. E aí, claro, se falar, aumentou tanto de produção de energia eólica, beleza, mas a gente não diminuiu nada, né, de combustíveis fósseis, então a gente só está crescendo aqui a barra, né? Então, eu realmente fico me perguntando, não sei se eles sabem sobre isso. Aqui,
tem várias normativas a nível municipal, por exemplo, que eles estão passando sobre carros elétricos, por exemplo, querem carros pouco poluídos, assim, a ponto de, eu não sei dizer para vocês certinho os dados, né, os valores, mas é algo como, daqui a 5 anos, não sei quantos % da frota que vai estar sendo mobilizada na cidade de Barcelona, por exemplo, ela tem que ser feita com energia limpa. Tá, e aí o carro de energia limpa de novo, trazendo aquele último exemplo, não é o slide, onde é que ele está sendo produzido, né, então... Não sei, eu até às vezes fico pensando, poxa, talvez eu deveria ter estudado sociologia, ciências políticas, sei lá. Você já viu, já tem uma linha de pesquisa na oceanografia que se chama oceanografia social, né? Sim, eu vi, acho incrível, até super emergente, algo que eu acho que vem do sul global, até onde eu tenho entendido, então muito, muito necessária. Legal. Obrigado, Briana, obrigado. Imagina. É engraçado porque o pessoal fica falando de carro elétrico, né? Como se o carro fosse só eletricidade, né? Fosse feito de bambu. Sim. Elétrico. O carro é feito de ferro, de aço, de graxa, de couro. Então é muito divertida essa discussão. Deixa eu então convidar o professor Federico aqui para participar. Professor Federico, dada essa apresentação da Briana aí, o que a gente pode pensar em relação à tecnociência no âmbito desses limites que foram colocados aqui para nós? Como é que você enxerga essa questão da gente recorrer sempre à tecnociência para resolver os problemas que a própria tecnociência produziram para nós? Bom, meus cumprimentos a todas, todos e todo mundo. Professora Briana, me desculpe, eu realmente tive um probleminha doméstico, não consegui chegar a tempo, tive que sair para resolver umas coisas. Então, eu não consegui acompanhar a sua exposição. Mas eu estava muito interessado, porque essa história do antropoceno sempre volta a aparecer aqui em nossos encontros, né? Quando a gente começou, o antropoceno ainda estava vigente. Depois parece que alguém disse que já não é mais antropoceno que a gente está vivendo, né? Então, eu queria até ver o que você tinha dito, eu vou assistir depois. Agora, quanto à questão do Clodomiro, eu acho que eu também me vi contemplado na pergunta que ele fez, né? Essa ideia de repensar o humano, você também mencionou um pouco isso, né? Agora, eu estou em Natal agora, a gente está vivendo uma coisa, o Sérgio está muito a par, porque ele faz parte da equipe de pesquisa, dos impactos da engorda da nossa principal praia, que é Ponta Negra, né? E já começaram a colocar coisas ali, um monte de retroescavadeira, guindaste, draga, enfim, a técnica humana aí tentando salvar o que parece que é inexorável, que é o fim da praia, né? Tal como a gente conhece, eu acho que não vai ter jeito para ela. Então, a pergunta que você me faz, Clodomiro, eu acho que é bem isso, né? Quando é que a gente vai ter a sábia medida, né, de como lidar com esses instrumentos e com esse poder todo, né? Enfim, talvez o Nietzsche ainda tenha razão, né? O super-homem é aquele que deve aprender a lidar com seu poder, né? Temos o poder de fazer até carros elétricos, e é curioso isso, realmente. É elétrico, que bom, né? Parece que é uma coisa que caiu do céu, assim, mas não, é a mesma mecânica de sempre, agora tem mais carro, né? Aos carros de combustão se somam os carros elétricos, né? Então vai só aumentando a frota. Então, realmente, Briana, eu não tenho uma pergunta para você, mas acho que esse exemplo, né, pensando no mar, como é que, por exemplo, no Brasil já aconteceu isso no balneário de Camboriú, me parece. Não sei, o Sérgio é no balneário ou é na própria Camboriú, em Santa Catarina, sem engorda, né? E também tem uns impactos muito estranhos, né? Aqui vai botar totalmente areia, né? Então vai ser uma outra coisa. Então, me desculpe mais uma vez, obrigado pela compreensão, pelo meu atraso, e, enfim, pode falar o que você quiser para mim. Obrigado. Imagina, Federico. Prazer. Bom, eu lembrei de duas questões com relação à natureza e à cultura, já vou voltar lá, Clodomiro, mas só falando sobre a questão da engorda de praia. Eu sou um tanto crítica com a engorda de praias, eu entendo que em algumas questões, em algumas situações, ela é muito necessária, mas, de forma geral, a engorda de praia, ela é o cachorro indo atrás do rabo. E até eu digo isso, e aqui sim, com um pouco de experiência mais pessoal e profissional aqui na Catalunha, porque a Espanha, então, aqui colocando um pouco de contexto,
mas ela, no cenário mundial, ela é um dos países mais visitados. Ela sempre está brigando ali com os Estados Unidos, França, entre ser um dos países mais visitados do mundo anualmente. E dentro dessa visita, além de Madrid e Barcelona, que são os carros-chefes do turismo aqui na Espanha, está muito relacionado ao turismo de sol e praia para os europeus. Então, a Espanha é um pouco, digamos que, o jardim que os europeus, principalmente do norte, vêm passar as férias de verão. Então, por exemplo, Barcelona aqui, essa semana, no final de semana, teve uma discussão, teve a manifestação contra turistas, por exemplo. Eles estão a esse ponto que eles já não aguentam mais turista, porque tem vários problemas mais sociais e econômicos no nível local, e especialmente na questão das praias, o que isso normalmente levava era o fato de que, claro, ao mesmo tempo que tem aumentado essa necessidade de ter praia, ter um modelo de turismo que é totalmente confiável, confiado no que seria o turismo de massas, a gente vê também praias que estão em erosão, que tem sofrido, porque teve represamento, sedimento não chegava no litoral, então diminuiu o aporte de sedimentos no litoral. Ao mesmo tempo, teve um desenvolvimento urbano super grande nessas praias, em que acabou alterando a capacidade delas de se regenerarem por si próprias. E aí, isso acaba levando ao seguinte, chega verão aqui, não tem área de praia, tem gente chegando, vão fazer a regeneração. E vão fazer a regeneração principalmente para o inglês ver. Literalmente aqui em especial é para eles, e aí nos últimos anos tem tido uma discussão super grande, a ponto de vários municípios decidirem que já não vão mais regenerar suas praias. Então eles falam assim, não vamos mais fazer isso porque a gente está jogando dinheiro no mar. Então, assim, muitos não, né, alguns municípios específicos, mas é um debate muito constante aqui, porque claro, quem está pagando, e aqui, de novo, fazendo essa multidimensionalidade da problemática, né, quem está pagando normalmente são os contribuintes daqui da Catalunha, da Espanha, de forma geral, que é para fazer uma praia que vai durar 2 anos, no melhor das hipóteses, para principalmente vir os turistas que vão gastar o seu dinheiro, assumindo, né, que esses turistas vão trazer esses benefícios para as localidades, mas que normalmente esse dinheiro ele vai ficar concentrado na mão de poucos. Então, é uma conta que não fecha, quando a gente pensa até em justiça da distribuição dos impostos. Aí, quando eu penso no Brasil, isso fica ainda pior. Porque a gente está falando, né, de um país que tem umas mazelas sociais que são muito mais urgentes do que talvez seriam aqui as espanholas. E aí a gente está gastando, em geral, obviamente, por exemplo, na casa da Engorda de Praia de Balneário Camboriú, não saberia dizer para vocês em que porcentagem, mas parece que as construtoras ajudaram de alguma forma, ou elas encabeçaram o valor, eu não tenho certeza sobre isso, então até é algo que eu acho que é importante saber para poder falar sobre isso. Mas, assim, em geral, o que se pensa uma obra pública vende em dinheiro público que vai ser colocado para que poucas pessoas possam utilizar, né? Eu não conheço, infelizmente, a praia que vocês estão falando em Natal, mas, por exemplo, a praia de Balneário Camboriú, conheço sim, e normalmente é para uma camada muito específica da população. Então, dentro do que seria pensar isso num recorte mais amplo, não sei, do estado de Santa Catarina, de onde a gente vai colocar o dinheiro, onde a gente vai colocar os nossos esforços, dentro do próprio município de Balneário Camboriú, que também tem suas diferenças sociais, eu não sei se falar de engordamento faz sentido. Então, é mais ou menos isso. Clodomir? Está com o microfone fechado. Não, foi desativado aqui. Bom, Briana, nós estamos já dirigindo para o final do nosso encontro e você ficou devendo essa reflexão final sobre natureza e cultura e queria que você, então, falasse o que você quisesse aqui, já te convidando para uma outra oportunidade, você retornar ao nosso encontro aqui, para você bater mais um papo muito gostoso, foi. E você falou que tinha 2 coisinhas para falar de natureza e cultura, né? Então, por favor, se você deixar as suas palavras finais, fica à vontade. Eu lembrei aqui do fato, né, que o Brasil e a América Latina, de forma geral, hoje em dia está tendo eu acho que tem aumentado a consciência com relação ao que seriam os povos originários, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos. E eles, ao menos, têm conseguido algum lugar de fala um pouco mais ampliado do que foi historicamente. E dentro disso tem toda essa produção literária que está ocorrendo no Brasil e que eu não me lembro agora bem certinho onde foi que eu vi nesse contexto, mas, por exemplo,
acho que foi num livro do Krenak, posso estar equivocado, não sei se do Schopenhauer, mas ele fala sobre isso, que para eles não existe a palavra natureza. E eu acho isso muito incrível, porque para nós tudo que existia, a gente separa ela realmente da gente. Para eles não existe, porque é tudo, né, sendo muito básica aqui na minha explicação, mas é algo que para eles é parte de um todo, né? Então, tem também, e eu acho que é importante pensar nessa nossa criação dentro da modernidade, a sociedade, ao menos a que a gente foi criada, a sociedade moderna, a gente já nasce achando que a gente não faz parte do local que a gente está, né? Então, da casa que a gente é, enfim. E isso se manifesta de várias formas no nosso dia a dia. Então, eu acho que como isso se manifesta no nosso dia a dia de forma mais individual, ela acaba reverberando também nos nossos pensamentos coletivos, de como a gente se porta, como que o nosso governo é constituído, para quem que a gente está fazendo esse governo, né? Tudo baseado nessas caixinhas, a gente separa tudo. Então, talvez até se a gente tiver tempo e se eles estiverem dispostos a falar mais para a gente sobre como é isso, eu acho que cabe muito a gente olhar para esses povos, né? Para quem olha de forma diferente para esse sistema, né? Porque também, às vezes, dentro desse sistema, a gente também não sabe como é que a gente consegue se debater aqui. Que até a gente é tão... Por isso que eu falo aqui também recompilando muito dessa literatura que eu tenho tido contato, mas é uma crise mesmo de imaginação, uma crise ética, uma crise, né, que permeia, então, todas essas esferas. Eu acho que era isso que eu precisava falar, agora não me lembro qual que é a outra questão. E eu acabei esquecendo de falar do Frederico dos impactos ambientais, né, do engorda de praia. Falei dos impactos sociais e esqueci. Não, caiu a conexão dele, está com problema lá, mas não tem problema. Quando você voltar aqui, a gente continua essa conversa. Aí, está voltando. Bom, Briana, o nosso tempo está se esgotando. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Foi uma reflexão muito provocadora, muito instigante, causa um desconforto enorme. E é por isso que a gente está aqui, para causar realmente esse desconforto, né? Para pensar certas questões que não querem que a gente pense, ou que pelo menos são camufladas, né, na nossa reflexão cotidiana, esse nosso trilhar tão complicado sobre a velha Gaia, né? Vamos ver aí como é que a gente consegue administrar esse nosso modo de habitar o mundo sem que Gaia ache melhor e decida que nós estamos fazendo muita confusão e é melhor se livrar de nós rapidamente. Então, eu te agradeço muito, muito obrigado, agradeço ao professor Sérgio, professor Frederico. Fica aqui já o convite para uma nova oportunidade, e é isso, a gente vai continuar aqui com essas nossas reflexões, com essas nossas inquietações, partilhando e convidando vocês, todos vocês, para que se juntem a esse tipo de reflexão e participem desse tipo de encaminhamento. Lembrando, mais uma vez, né, que se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço é grupo.renatura@ufjf.br e nós ficamos por aqui nessa apresentação de hoje. Tudo de bom, pessoal. Cuidem-se bem. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.